Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais um Bom Dia Fim do Mundo, gravado diretamente da TV PUC em São Paulo. Eu sou Ricardo Terto e nesse podcast a gente traz conversas que buscam transformar a apatia em inquietação, sem derrotismo, mas também sem negacionismo. No episódio de hoje a gente vai tentar entender o que dá para fazer para evitar novos apagões na cidade e uma realidade onde as emergências climáticas vão fazer temporais ficarem cada vez mais intensos e frequentes. Tudo isso agora, no Bom Dia Fim do Mundo. Bom, a gente já vai pro papo, mas antes deixa eu cumprimentar rapidamente aqui primeiro as minhas colegas de bancada. Giovana Girardi, bom dia. Bom dia, Terto. Bom dia, pessoal, tudo bem? E Marina Amaral, bom dia, Marina. Bom dia, Terto. Bom dia, gente. Feitas as devidas apresentações e cumprimentos enquanto a batata do fim do mundo segue assando, aproveite que você está aí nos escutando, nos assistindo e siga e assine este podcast onde você estiver. Seja o nosso profeta do apocalipse. Traga mais olhos e ouvidos para estas conversas. Se você quiser nos escutar, nós estamos em todos os tocadores de podcast. Se quiser nos assistir, estamos no YouTube da Agência Pública. Se você for nos escutar, nos dê aquelas 5 estrelas no Spotify e na Apple, que nos ajuda muito. Agora que eu já passei o nosso chapéu, bora para o primeiro bloco do programa. Muito bem, Marina, tivemos aí 2 semanas um apagão, que deixou São Paulo aí, enfim, várias pessoas, milhares de pessoas, vários dias sem luz. Isso acabou abrindo novamente aquela discussão, né, sobre a crise energética, que não é uma discussão só de São Paulo, é do Brasil todo, né. A Enel já virou sinônimo de um serviço de má qualidade, né, já entrou aí pro imaginário popular. Mas a gente tem que se aprofundar um pouco melhor nessa questão, né. O que poderia de fato ser feito nas cidades para se evitar o apagão? E a pergunta que todo mundo está fazendo, como é que a gente se livra de empresas que não estão prestando o serviço que elas se prontificaram? Como é que a gente se livra da Enel, né? Ó, Terto, um dos problemas que a gente enfrenta com as concessões de serviços públicos, como é o caso da Energia de São Paulo, é que são contratos muito antigos. Quando a Eletropaulo foi privatizada, em 1998, as 4 empresas que formavam o consórcio assinaram esse contrato, que permanece o mesmo, apesar da concessionária ter mudado já 2 vezes. Em 2001, uma das empresas desse consórcio, a americana AES, assumiu, né, virou aquela Eletropaulo, AES, a Eletropaulo, continuando com o mesmo contrato, e quando vendeu o controle acionário para a Enel em 2018, também continua o mesmo contrato. Ele tem uma vigência de 30 anos. A boa notícia é que, finalmente, em 2028, esse contrato acaba. Quer dizer, só mais 4 anos. O governo de São Paulo está livre, né, para procurar outro concessionário. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque quando é uma concessão de um serviço desse porte, né, eles começam a ser negociados bem antes. Então, se na última hora não adianta. Mas os termos desse acordo, eles têm que mudar. E isso é urgente. O próprio presidente da Enel em São Paulo, Guilherme Lancastre, ele disse em entrevistas que o atual contrato não incentiva as empresas concessionárias a se prepararem para eventos climáticos extremos. Na época, esses eventos eles foram excluídos porque se consideravam imprevisíveis, né? Mas hoje a gente não sabe quando vai cair a tempestade exatamente, mas a gente sabe que vai cair. Vai cair. E se não está no contrato, a empresa não vai investir, porque a lógica é o máximo de lucro oferecendo o mínimo possível. Como diz um engenheiro Hildo Sauer, que estuda o sistema elétrico brasileiro antes mesmo das privatizações, pegar a frase dele aqui, numa entrevista recente para a Pública, ele falou: o papel que é reservado para a distribuidora, de acordo com o contrato de concessão e com a legislação, não incentiva a modernização, porque ela não ganha nada com isso. Nem incentiva a manutenção preventiva, porque eles vão correndo risco até que o sistema se deteriore. É a Eletrobet que aposta no risco, ele falou. E aí também se descartaram iniciativas que hoje em dia a gente vê que são super importantes, como é a questão, né, que virou uma polêmica aí sobre o enterramento dos fios. De fato, 3 prefeitos, 2 de São Paulo, o Haddad e o Dória, e um do Rio, Eduardo Paes, tentaram
fazer com que a empresa ampliasse a fiação subterrânea, né? São Paulo é 10% da rede elétrica subterrânea e no Rio é 11%. E a maioria dessa rede que está enterrada foi enterrada ali há muito tempo atrás, né? E não se fez mais nada. Mas as concessionárias, como elas têm esse contrato, quando os prefeitos pressionam, elas entram na justiça. A justiça diz que as empresas não são obrigadas a fornecer, daí a alternativa fica os consumidores terem que assumir essa conta, Aumentar a conta que de luz. ficaria muito. A Light, quando teve essa demanda do Pais, lá no Rio, disse que ia aumentar 80% a Nossa. conta de luz, né? Sem condições, surreal. né? Agora, é isso, tudo depende do que você definiu no contrato, porque a gente vê, por exemplo, que eles falam, mas agora Paris fez isso nos anos 60, agora você fazer uma coisa dessas é muito caro, tem que quebrar tudo. Mas em Londres, que tem uma concessionária privada, a National Grid, uma multinacional de origem americana, eles assumiram lá 1 bilhão de libras para, em 7 anos, a partir de 2020, fazer toda a fiação subterrânea do sul de Londres, que é uma área que era tradicionalmente mais pobre e que não tinha fiação enterrada. Quer dizer, não é impossível. Possível é, né? Mas esse imbróglio deixa a gente nesse desespero mesmo, né? De, putz, será que na próxima vai ser a nossa casa? Vai ser esse rodízio, né? De cada vez é um luz. Enfim, é isso que você falou, né? Até não saber exatamente o dia que vai chover, mas estão previstas cada vez mais tempestades, por exemplo, aqui na nossa região, né? Sim. E aí é isso, como é que as cidades vão garantir que a gente não vai viver com quedas de energia? E aí a Marina falou numa boa notícia, mas eu vou falar numa má, né? Que é da mesma forma como as cidades não estão adaptadas para lidar com enchentes, com deslizamento de terra, com as ondas de calor, elas também foram negligentes para garantir a própria segurança energética. A gente está falando muito aqui da Enel e de São Paulo, mas isso é um problema que acontece no Brasil inteiro. Mas já tem gente tentando se debruçar em tentar encontrar essas soluções, né, para aumentar essa resiliência do sistema elétrico. Há alguns anos, por encomenda do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, foi feito um estudo sobre a resiliência das distribuidoras de energia do sul do país. Porque lá eles sofrem muito com aqueles ciclones bomba e eles estão aumentando de frequência e de intensidade nos últimos anos. Aí eles fizeram um estudo ali entre 21 e 22 com 3 concessionárias, a Copel, a C3E, que é CEEE, e a Celeste. Todas elas eram estatais na época, depois 2 passaram por privatização. E aí eles falaram assim, bom, precisa se pensar em 2 coisas. Uma, deixar o sistema mais robusto, né, mais resiliente para quando vem uma tempestade, mas também como é que a gente age para recompor rapidamente esse sistema quando cai a energia. E aí, claro, eles falam exatamente disso, do enterramento dos fios. Não tem como escapar desse negócio, porque, se o sistema é todo aéreo, ele fica muito vulnerável mesmo, né? Eu conversei com um economista que participou desse estudo, é o Antônio Schwitter. E aí ele fala que não significa também enterrar 100% dos fios, mas tentar pensar de um modo inteligente. Então, por exemplo, pegar os bairros que estão mais vulneráveis, que estão mais nas regiões mais arborizadas, por exemplo, ou que tem muitos clientes, ou mesmo áreas que sofrem muito com o vento, sei lá, uma área muito aberta, que tem muita ventania. Então, se priorizasse ali, você já começa a reduzir o problema, né? Aí ele fala que só isso também não é a solução, então ele sugere uma coisa mais de uma digitalização das redes, né, para que sejam sistemas que seja mais ágil de você ligar e religar, ligar e desligar um sistema. Então, sei lá, cai uma árvore aqui, derrubou esse pedaço, não significa que tudo para frente dele tem que ficar sem luz também. Se você consegue remanejar isso digitalmente, você restringe, né, os lugares onde estão sem luz. Agora, claro, isso demanda investimento. E como bem disse a Marina, ninguém está muito afim de investir, né? E aí ele fala também dessa coisa da recomposição rápida, né? Que é uma coisa que a gente até viu agora, que aconteceu em São Paulo, quando a Enel não estava dando conta, outras companhias entraram para ajudar. Mas ele fala que essa ação coordenada e até sabendo, planejando o que fazer, devia ser uma coisa permanente. As companhias elétricas, elas já deviam funcionar assim. Porque não adianta você só agir na hora do desespero. Ele até explica que isso, por exemplo, é uma coisa que já acontece nos Estados Unidos. E a gente viu isso claramente agora, né? Teve esse super furacão lá na Flórida. 2 dias depois, todo mundo já tinha luz de novo. Porque as companhias agem juntas, você não fica dependendo só de uma distribuidora. Agora sim, esse estudo foi entregue para as concessionárias lá do sul do país. Foi entregue, inclusive, para a ANEEL, porque é um problema que a gente vai ver em outros lugares. Só que até agora não teve nenhuma mudança.
Pois é, mas aí também tem o papel da zeladoria, né? Na questão ali da poda das árvores. Né? Exatamente. Essa é uma outra ponta da história. A gente viu muita troca de acusação aqui em São Paulo, mas parece que no caso das podas até é um pouco mais complicado, porque todo o sistema de arborização das cidades parece que não é muito bom, pelo menos aqui em São Paulo. Quem me disse isso foi um botânico, o Ricardo Cardim, que é um paisagista que trabalha com tentativas de plantio de árvores nativas aqui em São Paulo, e ele fala que assim, não é só ter poda suficiente ou não ter poda. Ele fala que até o plantio das árvores, ele é meio mal feito, né? E aí quando vai se podar as árvores, às vezes ele usa uma expressão que é uma poda mutiladora, porque você tira a árvore e ela nem cicatriza direito, coitada, pode entrar fungo, ela fica doente, e aí dali de um tempo ela vai cair. Então não é só podar, é evitar até que ela caia, né? Mas aí qual que seria a solução, então? Ele acha que precisa ter uma política que ele chama de poda de formação, que é ir podando as árvores de forma periódica, não só nessa hora assim, você vai lá e liga, ai meu Deus, a minha árvore aqui pode cair. Não, tinha que ter um esquema, né, uma equipe nas ruas que pudesse estar ali monitorando, falando, olha, essa árvore aqui não tá legal, e ir podando aos poucos para que ela vá se adaptando à cidade, né, ao meio que é construído, que ela cresça em harmonia com a cidade. Mas claro que aí para isso ia precisar ter muita gente trabalhando nas ruas, monitorando essas coisas todas. Mas o que a gente vê é o contrário, né? É só gente falando das filas de árvores que cresceram demais e que estão correndo o risco de cair, esperando poda. No caso da poda das árvores, da zeladoria, realmente houve uma falha grande em São Paulo, quando a gente compara com o Rio, por exemplo. Ali, a companhia elétrica monitora junto com a prefeitura e um trabalha para ajudar o outro. Não fica essa história de quem deveria ter podado, né? Então, isso muda. Agora, voltando para a questão da concessionária, né, que é o X do problema, é difícil se livrar. A ANEEL, que é a agência reguladora, ela fiscaliza, ela multa, inclusive multou agora a Enel em 260 milhões, e ela teria que abrir um processo administrativo quando vê que os problemas se repetem, que aí poderia, sim, chegar o que eles chamam a caducidade do contrato, né? Que é fazer o contrato acabar antes. Então, assim, acaba dependendo de esperar essa data que ele vai vencer ou de outras iniciativas. E aí tenho que dizer que já aconteceram iniciativas que deram certo. Por exemplo, o prefeito Ricardo Nunes e o padrinho político dele, o Tarcísio de Freitas, falam que estão nessa guerra contra a Enel. Eles deveriam, então, olhar, por exemplo, de Goiás. Porque em Goiás, o governador Ronaldo Caiado, ele ficou numa situação muito ruim, porque desde que a Enel entrou lá em 2017, começou a ter apagão em cima de apagão, e ali é uma região que o poder está na mão do agronegócio, frigoríficos e produtores de leite, perdendo produção, né? Então, o Caiado ficou nessa cruzada, foi para Brasília, falou com a ANEEL, e no fim ele acabou se juntando com a Assembleia Legislativa. O que é um bom exemplo, porque o Tarcísio também tem ampla maioria na Assembleia, né? E a Assembleia pressionou de tal maneira que, por fim, já que não podia romper o contrato, eles fizeram com que a Enel entrasse em acordo com outra fornecedora, que é Equatorial, e vendesse a concessão para eles, né? E é isso que aconteceu. Então agora Goiás está livre da Enel. Eu vi várias matérias, aliás, dos goianos falando, os paulistas estão passando pelo que passamos, mas nós resolvemos. Quer dizer, impossível não é. E por fim, indo ao ministro das Minas e Energia, né, que também ficou ali pondo toda a culpa na Enel, apontando o dedo para a Enel, mas a verdade é que, lembra que eu falei que já estavam renegociando esse contrato? E o Alexandre Silveira, ele já estava se aproximando da Enel, tinha ido em 3 reuniões na Itália com executivos da empresa, na última ele levou o presidente Lula, e a Enel tinha prometido que ia investir 20 bilhões de reais no Brasil, né? Não só em São Paulo. E aí o presidente Lula teria dito, segundo os jornais, teria dito que concordava com a renovação da concessão, desde que houvesse mesmo esse investimento. Aí, em setembro desse ano, a Enel entregou o plano de mudanças climáticas deles, porque depois daqueles apagões, em novembro do ano passado, em março desse ano, a ANEEL pediu que todas as concessionárias entregassem um plano para as mudanças climáticas. E nesse plano eles escreveram ali os 20 bilhões de dólares prometidos para o Silveira e para o Lula.
E disseram também o que eles já estavam fazendo, que é um plano 2024-2026. E aí, entre as coisas que eles já estavam fazendo, eles dizem que aceleraram as podas das árvores, o que a gente vê que não aconteceu. E pior, disseram que construíram um canal para o consumidor falar facilmente com a Enel. E acho que todo mundo viu que isso era uma coisa praticamente impossível, né? Então é isso. Se as autoridades não se mexerem, as concessionárias fazem o que elas querem. Daí você tá. A outra boa frase do Sauer para encerrar aqui. A Enel prefere pagar a compensação do que investir em modernização, porque a estrutura tarifária que eles têm é essa. A tarifa é dada, tudo que eu gasto em manutenção preventiva, se eu puder evitar, vira lucro. Muito bem, as autoridades não se mexem, mas nós vamos nos mexer para o próximo bloco, no Trombeta da Semana, logo depois da vinheta. Depois do fracasso de bilheteria de Joker 2, um outro palhaço deixou muitas pessoas frustradas na última semana. Ao visitar o drive-thru de uma loja do McDonald's na Pensilvânia, nos Estados Unidos, ao invés dos clientes encontrarem o famoso Ronald McDonald, foram recebidas por Donald Trump. O candidato à presidência supostamente teria fritado batatas e atendido por meia hora clientes numa ação para sua campanha, que contou inclusive com a aparição de uma brasileira, que pediu no vídeo para que Trump impedisse os Estados Unidos de virarem o Brasil. Trump adorou a ideia, inclusive deve ter oferecido ali mesmo para a brasileira um Mac deportação, sem fritas e sem refri. Porém, o jornal Washington Post revelou que tudo era uma encenação. Aquela loja sequer abriu no dia. Todos os clientes foram, na verdade, cuidadosamente posicionados pelo serviço secreto. Melhor nem tentar imaginar o que tinha nesse molho especial, e nem porque ele é laranja. Mas, pelo menos, os lanches terão um brinde, o troféu McD Infeliz de Trombeta da Semana. Um sinal do fim dos tempos e um sinal de que o Bom Dia Fim do Mundo só está na metade. Bom, Giovana, né? Como a gente sempre fala aqui, as emergências climáticas vão fazer os temporais serem mais frequentes e intensos. Vou te devolver uma pergunta que você fez no primeiro bloco. Então agora a gente vai ficar sem luz o tempo todo mesmo, é isso? Pois é. E o pior é que não é nem só a questão dos temporais, mas também a questão da seca, né? A gente falou no primeiro bloco mais dessas fragilidades do sistema de distribuição de energia, né, das concessionárias nas cidades, mas tem a própria questão da geração de energia, que é muito afetada quando a gente está enfrentando uma estiagem severa como essa que a gente tem agora. Vale lembrar que assim, essa coisa das mudanças climáticas está piorando mesmo, porque em pouco mais de 20 anos a gente já teve 4 secas que impactaram o sistema de energia do Brasil. Talvez nossos ouvintes sejam meio jovenzinhos para lembrar, mas teve em 2001 um mega apagão, era governo Fernando Henrique. Ah, eu não lembro. Que foi aquele chacoalhão de tipo, temos um problema que esse país pode ficar sem energia, né? Depois a gente teve aquela crise do Cantareira em 2014, mas que também afetou a energia. Teve uma seca forte agora em 2021 e agora em 2024 de novo. E aí nesse período, o Brasil até mudou bastante a composição do seu sistema elétrico, justamente para tentar não ficar tão vulnerável. Em 2001, cerca de 80% da nossa matriz elétrica era baseada nas hidrelétricas. Hoje já é cerca de 60%. Foi crescendo nesse período as fontes eólicas, solar, outras formas de energia, e tudo nessa tentativa, né, de deixar esse sistema mais diverso, mais robusto e limpo, né, acima de tudo. Mas ainda assim a gente vê que a gente precisa acionar a termoelétrica de vez em quando, como é o que está acontecendo agora, né? Com os reservatórios Nada muito limpo. baixos, que não é nada limpo. E aí, por quê? Porque a gente está vendo isso, né? Várias hidrelétricas nossas, elas estão enfrentando problemas. A gente comentou um pouquinho aqui das hidrelétricas da Amazônia, alguns episódios, né? Falando que elas estavam quase zeradas. Um quadro que tende a piorar. E isso é reflexo, né? A gente estava falando no primeiro bloco sobre essa necessidade de pensar de modo estratégico, por exemplo, as novas concessões, né? E o que a gente está vendo agora foi um erro estratégico dos governos do passado. Uma teimosia mesmo, uma insistência em continuar investindo em geração hidrelétrica, que faz sentido no Brasil, é óbvio, né? A gente tá, antes que alguém grite aqui comigo, é claro que faz sentido um país que tem a quantidade de água que a gente tem
investir em hidrelétrica, e foi uma coisa que o Brasil soube aproveitar muito bem no passado, e foi uma coisa que garantiu que o Brasil sempre tivesse uma das matrizes elétricas mais limpas do mundo. Só que hoje começa a fazer um pouco menos de sentido quando a gente está enfrentando um cenário de seca constante, né, repetitiva. E lembrando que, assim, hidrelétrica é legal por um lado, mas elas trouxeram uma série de impactos socioambientais, né? Todo mundo sabe bem disso. E aí, por conta disso, começou a se pensar, em vez de fazer, então, grandes reservatórios, né, que causam muitos impactos, vamos fazer usinas a fio d'água, né, que são reservatórios mais rasinhos, digamos assim. Bom, eles continuaram trazendo impacto socioambiental e tem um risco de não gerar tanta energia, né? Então isso claramente, né, essa mudança ali foi um erro. Eu me refiro, claro, à usina de Belo Monte, que hoje está operando com menos de 3% da capacidade dela. Belo Monte tem 18 turbinas, só 2 estavam funcionando até a última vez que eu chequei. E assim, outras usinas na Amazônia também estão passando por isso. O caso da usina de Santo Antônio, no Rio Madeira, está operando com menos de 10% da capacidade. E aí eu falo que foi um erro estratégico porque se sabia que isso poderia acontecer. Quando a gente teve a tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul agora em maio, não sei se vocês vão se lembrar que começou a vir à tona que existia um estudo que tinha sido feito uns anos atrás e que alertava, né, que o Rio Grande do Sul poderia ser muito impactado com chuvas e que nada foi feito. Bom, é o tal do Brasil 2040, né? O nome do estudo foi um estudo encomendado pelo governo federal em 2013, 2014. E esse estudo também avisava que com a mudança do clima, a vazão dos rios amazônicos iam baixar muito, exatamente como a gente está vendo agora. Todo mundo cansou de ver imagens aí nos últimos dias dos rios amazônicos, areia, né? Não tem mais água. E esse estudo alertava, e isso vai afetar a geração de energia no país. Bom, a presidente na época era Dilma Rousseff, e era uma obsessão dela fazer Belo Monte, e o estudo acabou sendo esquecido, e aí o resto, todo mundo sabe, é história, né? Agora, o lance todo é pensar, como é que vai ser então o planejamento daqui para frente? Beleza, o que já foi feito, mas como que a gente vai garantir, né, que a gente não seja um país que tenha essa vulnerabilidade de energia? Então, para começo de conversa, não deveria nem passar pela cabeça mais fazer hidrelétrica na Amazônia. E ainda assim, vira e mexe, alguém volta com uma ideia aí. A Eletrobras, agora em maio, saiu uma matéria no site O Eco, falando que a Eletrobras enviou um pedido para a ANEEL para retomar um projeto de fazer uma usina, por exemplo, no Rio Tapajós. A Eletrobras privatizada. Já privatizada. E o reservatório dessa usina, aí não seria fio d'água, seria um reservatório que teria quase o tamanho da cidade de São Paulo. Então, nossa, olha o tamanho do absurdo, uma região que tem um monte de terra indígena, né? E não é só isso, assim, tem outras coisas aí que estão sendo planejadas que são meio equivocadas. O governo, por exemplo, reservou 385 bilhões para investir em petróleo e gás nos próximos anos no Programa de Aceleração de Crescimento, no PAC. Aí considerando a matriz energética como um todo do país, que não é nada limpo, né? E não adianta, assim, diversos especialistas vão falar que o caminho não é esse. O caminho mais seguro e mais limpo, que não polua mais, que não piore o aquecimento global, é aumentar essa presença de fontes renováveis, como eólica, solar, hidrogênio verde, biocombustíveis, etc. Até a Petrobras, né, que a gente sabe que quer perfurar a Foz do Amazonas e também a costa equatorial, eles foram para Nova York e anunciaram que pretendem conquistar 10% do mercado de energia solar e eólica, o que é pouco para a maior estatal de energia do país, mas, né, mostra que não tendo muito como escapar dessa questão. E aí tem 2 projetos importantes que o governo lançou esse ano. Um foi, em junho, um convênio do Luz para Todos, com Minha Casa Minha Vida, em que o governo investiu 3 bilhões para distribuir 500 mil placas solares para esses conjuntos habitacionais, que é uma ideia bacana, ainda mais se ela continuar. E a outra é o programa Amazônia Energias, que tem um investimento de 5 bilhões, que daí a ideia é substituir as termoelétricas a diesel da região por geradores movidos a fontes renováveis, como biodiesel, solar, biogás e biomassa. É um avanço importante porque, por incrível que pareça, com tantas hidrelétricas na Amazônia, obras que trouxeram tanto prejuízo, né, para as comunidades, como a gente já falou antes, como todo mundo sabe no caso de Belo Monte, e justamente ali 90% da energia da região é gerada por termoelétrica a diesel.
Nossa, mas assim, termoelétrica a diesel e a carvão, por que ainda existe esse tipo de termoelétrica, sendo que a gente tem outras opções renováveis, mesmo fora, né, das hidrelétricas? Bom, tem uma palavrinha aí que é lobby, mas a gente fala dela mais pra frente. Por causa do lobby. Mas no caso só da Amazônia, assim, só concluindo aqui, tem um problema na Amazônia que é de distâncias, né? E tem muita comunidade isolada, que não consegue se ligar, né, no sistema interligado nacional. Então são essas comunidades que precisam mesmo dessas pequenas gerações ali a diesel, que é isso que eu acho que, né, pode ser bem substituído aí com essas placas solares, o que é legal. Agora, quando a gente pensa na questão das termoelétricas no âmbito nacional, o surgimento delas tem uma razão de ser, que é segurança energética mesmo, né? Quando teve aquele apagão lá de 2001 que eu mencionei, ele realmente pegou o sistema elétrico brasileiro de calça curta, assim, porque a gente estava lá de boas, falando, temos hidrelétricas, somos limpinhos e bonitinhos, mas aí vem uma seca que não estava esperada, e o que você faz? O país realmente corria o risco de ficar às escuras. E aí eles fizeram uma série de termoelétricas de emergência para evitar esses apagões. Só que qual que era o esquema na época? Isso aqui só vai entrar em operação nesse regime de emergência. As hidrelétricas baixaram demais o reservatório, você aciona as termoelétricas, que é um regime que eles chamam de flexível. Por que isso, né? Porque, claro, é muito caro, né? A gente está falando de combustível fóssil aqui. Então, vamos deixar aqui só mesmo, né, num backup quando for necessário. O problema é que nos últimos anos começou a ganhar força um lobby forte das termoelétricas, principalmente do pessoal do gás natural, se vendendo como a única forma de garantir segurança de novo. E aí eles começam a falar assim, olha, eólica, solar, é muito bacana, muito bonito, a gente também gosta delas. Mas, veja bem, não é sempre que venta, sol você só tem de dia, é o tal que eles chamam, né, dos regimes intermitentes ali. Então nós, gás natural é um troço confiável. E esse lobby deles foi tão forte, eles só não contam que é sujo, e acaba piorando o aquecimento global, isso eles não contam. Esse lobby deles foi tão forte que eles conseguiram passar um jabuti justamente no projeto de privatização da Eletrobras, que tornou obrigatória a contratação de um monte de usina termoelétrica, e aí não mais de modo flexível, mas de modo permanente. E isso, ou seja, elas ficariam sempre ligadas, o que acaba sendo um problemão, porque vai sujar a nossa matriz elétrica e até tira espaço das fontes renováveis. Os especialistas em energias renováveis, né, os ambientalistas, eles dizem que não é por aí, não é esse o caminho. Que se a gente tiver um mix de fontes renováveis bem robusto, bastante, né, que não seja só, 10% da nossa matriz elétrica, mas 30%, elas vão estar funcionando de tal modo que as hidrelétricas funcionariam como esse backup. Com mais fontes, né, produzindo energia, você poupa água nos reservatórios e aí então você não precisa, as termoelétricas ficariam uma coisa residual e não essa coisa de backup, né? Mas, enfim, é o que se defende aí que deveria ser o nosso futuro. Vamos ver se vai ser, né? Vamos ver. Bom, enquanto isso, uma fonte de energia aqui que não está em crise é o quadro A Luz no Fim do Túnel, onde o Anjo Gabriel nos traz uma boa notícia para nos iluminar. Vem, Anjo Gabriel! Oi, gente! Quem aí já comeu queijo da Serra da Canastra? Sabia que só 7 cidades no mundo podem dizer que fabricam esse queijo? Porque o sabor e a textura dele dependem muito das características geográficas e climáticas do local onde ele é produzido. Um desses municípios é Piumhi, em Minas, que só tem 36 mil habitantes. Só que 3 empresas começaram a estudar projetos de mineração na cidade, que podiam atingir o Ribeirão dos Araras, que é o principal manancial da região, e podia afetar a produção do queijo canastra. A luz no fim do túnel é que os moradores de Piumhi logo perceberam a ameaça e se organizaram para barrar as mineradoras. O movimento popular Amigos do Araras entrou com pedido de criação de uma APA, uma área de proteção ambiental. É um tipo de unidade de conservação de uso sustentável que proíbe a mineração, mas autoriza atividades que não mudam as qualidades originais do ambiente, como a produção do queijo canastra. A Câmara Municipal aprovou agora em setembro a criação da APA, Serras e Águas de Piumhi, e agora qualquer atividade de mineração está proibida na cidade. E a gente pode continuar se deliciando com o sabor do queijo canastra.
Ah, e aqui vai um agradecimento especial para o nosso ouvinte Bruno Milanês, pela indicação dessa luz no fim do túnel. E obrigado também ao Igor Messias, que me contou os detalhes dessa história. E depois dessa luz no fim do túnel, é hora de agradecer a quem ilumina o trabalho da Pública. São as pessoas que contribuem com o programa de Aliados, que é o que viabiliza matérias, reportagens, programas como esse aqui e o novo podcast narrativo da Pública, que já está aí prontinho aí para você divulgar nas nossas redes. Fiquem ligados que vocês vão gostar dessa novidade. Se você quiser fazer parte dessa verdadeira arca da salvação, acesse apoie.apublica.org. apoie.apublica.org e veja lá as melhores opções. Você também pode contribuir com o Bom Dia Fim do Mundo enviando a sua dica de trombeta da semana e também de luz no fim do túnel para correiodofindomundo@apublica.org. correiodofindomundo@apublica.org. Agora deixa eu me despedir aqui das minhas colegas de bancada. Giovana Girardi, até semana que vem. Até semana que vem, Terto, e boa eleição para quem tem segundo turno. E Marina Amaral, até semana que vem. Abraço. Até a semana que vem, Terto. Até a semana que vem, gente. Até o próximo Bom Dia Fim do Mundo, quinta-feira de manhã em todos os tocadores de podcast e no YouTube da Agência Pública. Segunda-feira de noite, 11h30 da noite no canal Universitário. Boa noite, Fim do Mundo, para quem nos vê no canal Universitário. Até semana que vem. Bom Dia Fim do Mundo.